Eu sei que você normalmente recebe dezenas ou às vezes centenas de mensagens e e-mails todos os dias. Afinal, se você é um líder, a comunicação é uma parte central do seu trabalho. Eu sei como é desafiador você conseguir lidar com tudo isso para não perder nada de vista e se manter atualizado. Mas eu tenho que te alertar sobre uma coisa. Se o seu aplicativo de mensagens como o Slack ou o seu e-mail tem diversas mensagens para ler e você nunca acha tempo para conseguir fazer isso, você está bem atrasado no jogo. E eu quero te ajudar a sair dessa com uma simples e pequena mudança no seu dia a dia que vai te ajudar a sempre se manter atualizado, manter as suas ferramentas de comunicação sempre zeradas e não perder nada de vista. Eu sei que parece uma promessa muito incrível, mas eu juro que dá para você fazer isso sem muito esforço. Opa, eu sou o João e eu sei como é ter uma caixa de e-mail ou um aplicativo de mensagens com centenas de mensagens que você tem que ler. Então vem comigo que eu quero te mostrar os 3 passos para você fazer com que isso não seja mais um problema na sua rotina de trabalho. E o melhor de tudo, para você conseguir ter tempo para focar em outras coisas que são importantes para você. Então, como que você consegue organizar o seu Slack, o seu e-mail ou qualquer outra coisa que você queira para você não perder nada de vista? Eu separei aqui em 3 passos que são bem simples e que certamente vão te ajudar muito no seu dia a dia. Então, o primeiro deles é você ter uma caixa de entrada. O que é uma caixa de entrada? Olha só, existe uma grande diferença entre você processar mensagens ou e-mail e você realmente fazer aquilo que essas mensagens ou e-mails requer de você. Então, pode ser que enquanto você estiver vendo um e-mail, você vai ver um comunicado da empresa sobre alguma ferramenta nova, sobre algo que você tem que fazer. Não necessariamente você tem que fazer aquilo naquela hora. Talvez na mensagem já vai ter um prazo estipulado ali. Então, o que você precisa fazer é colocar isso numa caixa de entrada, ou seja, um lugar que vai receber todas essas informações que você recebe e que precisa de alguma ação sua, para que depois você possa processar essas informações e aí sim priorizá-las e executá-las conforme a sua disponibilidade. Então, muito no sentido coma a comida do seu próprio cachorro, eu vou te mostrar um pouco disso na prática, como que eu faço. Então esse aqui é o meu dashboard pessoal. Eu não vou mostrar o de trabalho por motivos óbvios, né? Pode ter algumas informações ali que são confidenciais da empresa, não vale a pena eu mostrar isso agora. Ele tem um formato um pouco diferente, mas para o que eu quero falar aqui, esse já serve muito bem. Então a minha caixa de entrada nada mais é do que um banco de dados no próprio Notion. Então eu tenho diversos plugins do Notion, seja no meu browser, no Chrome ou no próprio Slack, onde eu consigo pegar uma informação e mandá-la diretamente para o Notion, sem eu sequer ter que abrir esse aplicativo em si. Então ontem, por exemplo, eu estava vendo um e-mail e aí eu vi alguma reportagem sobre esse TED Talk aqui que me interessou. Eu não precisava ver esse TED Talk ali na hora, né? Então o que eu fiz? Coloquei ele aqui na minha caixa de entrada. Depois eu vou processar ele, colocar ele na minha lista de tarefas para que aí eu consiga priorizar ele. Então, aqui, por exemplo, ó, eu já tenho as tarefas que eu tenho que fazer nesse momento, que em algum momento elas foram para minha caixa de entrada e depois eu processei elas, coloquei elas aqui e aí eu vou priorizar conforme a minha disponibilidade. Então, eu poderia inclusive colocar aqui o prazo que eu tenho para fazer aquela tarefa ou por exemplo, eu poderia colocar se ela é urgente, porque ela vai ser ordenada aqui conforme a urgência e a importância dessa própria tarefa. Então, esse simples sistema de você ter uma caixa de entrada e você poder colocar tudo o que você tem que fazer ali, depois jogar isso para uma lista de tarefa e aí sim você processar essas informações, certamente vai te ajudar muito a não perder nada de vista e também a não perder muito tempo processando todas essas mensagens, lendo e fazendo tudo isso que você tem no seu dia a dia. Tá, mas somente isso não vai garantir que você resolva o problema, porque você precisa ter consistência nisso.
Então, para isso, você vai precisar de mais 2 passos. Só que antes da gente falar sobre eles, deixa um like aqui no vídeo se você gostou desse primeiro passo e se ele fez sentido para você. Isso vai me ajudar muito a entender se eu estou no caminho certo aqui no canal. Então, quais são essas outras 2 coisas? A segunda delas é você ter uma rotina de organização durante as manhãs. Essa é a primeira coisa que eu faço todo dia na hora que eu abro o computador e começo a trabalhar. Antes de eu responder qualquer e-mail, antes de eu ver qualquer mensagem, eu tenho uma série de rotinas que eu faço para garantir que eu estou organizado, que eu estou trabalhando naquilo que realmente é prioridade e que eu não estou perdendo nada de vista. Você pode definir essa rotina da melhor maneira que você quer, mas eu vou falar um pouco da minha e talvez você possa se espelhar nisso. Então, a minha rotina envolve, por exemplo, processar a minha caixa de entradas e aí eu vou definir se as coisas que estão ali vão virar uma tarefa, se elas vão virar um projeto ou se às vezes elas são só algum arquivo que eu preciso salvar para um uso posterior. Então, baseado em alguns critérios, eu vou organizar aquela informação. Depois disso, que eu transferi, por exemplo, às vezes para minha lista de tarefa, eu vou ver todas as tarefas que eu tenho e todos os projetos que eu tenho em andamento para eu conseguir priorizar essas atividades e garantir que eu esteja focando apenas naquilo que é realmente mais importante. Além de outras coisas que eu faço durante a minha rotina da manhã, né? Esses são apenas alguns pontos dele, mas é super importante que você tenha esse tipo de rotina e que você seja consistente, você realmente faça isso todos os dias, porque isso certamente vai te ajudar muito a se tornar mais organizado. E ele é muito simples. Assim como você tem uma rotina na manhã, você também precisa ter uma rotina na tarde. E qual que é a diferença entre essa rotina da manhã e da tarde? Na verdade, tem alguns aspectos delas que são muito iguais. Você vai novamente processar a sua caixa de mensagens, você pode priorizar suas tarefas novamente, porque essa priorização pode ter mudado no andamento do seu dia. Mas o objetivo principal dela é você se preparar para o dia seguinte, para você começar a trabalhar no dia seguinte, já tendo em mente aquilo que é mais importante de ser feito, já tendo em mente quais tarefas você precisa focar, quais assuntos você precisa lidar com, quais pessoas. Então, a sua rotina antes de fechar o trabalho, eu geralmente faço isso 10 de parar de trabalhar, é super importante e vai te ajudar a se manter organizado e também vai te ajudar a desligar o computador e realmente desligar um pouco do trabalho, sabendo que tudo que você precisa fazer está sendo feito ou está pelo menos priorizado ali. Além de outras coisas que você pode fazer, eu, por exemplo, costumo escrever como que foi meu dia nessa rotina da tarde, então isso me ajuda muito a colocar esses sentimentos para fora, né? Muitas vezes eu tenho ideias a partir daquilo que eu estou escrevendo. E você, novamente, pode fazer uma rotina que se adeque melhor no seu dia a dia, né? Então você pode colocar as etapas que você preferir ali nessa rotina. E se você ficou se perguntando se você só vai responder as pessoas 2 vezes no dia, é claro que não. Vão surgir diversos assuntos importantes durante o dia, algumas coisas até urgentes. Então, para esses casos, você, claro, vai responder sempre que for possível ali. Mas todo o restante, coisas que não são importantes e que não tem problema você deixar para responder ou no dia seguinte ou no final do dia, você vai fazer usando essas rotinas que eu acabei de te passar. Agora, se você quiser uma forma simples de você conseguir organizar essas informações e processar elas depois, sem perder isso de vista e sem deixar isso desorganizado, eu tenho um sistema que pode te ajudar. Ele tem uma caixa de entrada, ele tem uma lista de tarefas, ele tem uma lista de projetos para você conseguir organizar todas essas informações. Além de ter diversas outras ferramentas que foram construídas voltadas totalmente para líderes, especialmente líderes de tecnologia. Então, vale a pena você dar uma conferida porque isso vai te ajudar a se tornar muito mais organizado no seu dia a dia. Tem um link aqui na descrição do vídeo para você acessar uma versão gratuita desse sistema e começar a usar agora mesmo. Mas antes de você ir lá,
Se inscreva aqui no canal para você não perder mais nenhum conteúdo sobre liderança e sobre temas como esses que certamente vão te ajudar a ser um líder muito mais organizado e produtivo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!